Bom, então hoje a gente vai falar sobre como começar no mercado financeiro com pouco dinheiro. Com pouco dinheiro. Certo. Então, meu caso. Estou aqui, este mês é o mês que acabou a minha reserva financeira. Certo. Saí da empresa que eu trabalhava, tinha reserva financeira, comecei a empreender. Esse mês acabou a minha reserva financeira. Eu estou quase substituindo o meu salário. Ó, caso real aí pra galera. Mas eu não substituí ainda. Certo. Mas eu já quero começar a investir. Já comprei o robô mês passado. Top. Perfeito. E agora, o que eu faço? Então, primeiro ponto, a gente precisa entender o seguinte: o que é pouco dinheiro para você? Porque às vezes pouco dinheiro para mim pode ser uma realidade diferente. Boa pergunta. Né? Então, tipo assim, por exemplo, com o nosso robô, para rodar em conta real, o cara ele pode começar com o capital que ele quiser. Só que tem que entender o seguinte: o mercado financeiro, ele às vezes sofre oscilações muito fortes devido à economia. Por exemplo, coronavírus é algo que afeta mundialmente a economia e os ativos às vezes ficam muito loucos, né? E o que acontece? Se você tem pouco dinheiro aplicado, fica muito difícil de você aguentar as oscilações fortes do mercado, certo? Então, por exemplo, com o nosso robô, a gente conseguiu fazer um parâmetro, né, para que ele funcione a partir de $150. Vai dar hoje uma média de uns R$900 na cotação do dólar, tá? Então, às vezes, R$900 para uma pessoa pode ser muito, para outra pessoa, às vezes, está dentro da realidade dela, tá? Então, assim, para a pessoa começar com o robô Toreda, pelo menos R$900 é o que eu recomendo. Dá para começar com menos? Dá. Se o cara quiser começar com R$50, ele pode. Mas tem que entender esse fator. Cara, dificilmente ele vai conseguir ter consistência e sobreviver no mercado. Então, por exemplo, tem uma diferença entre você começar no mercado com pouco dinheiro e tem outra diferença de você começar no mercado financeiro com pouco dinheiro da maneira errada. Se o cara começar com R$50, eu já falo pro cara, não é o seu momento ainda. Né? Tipo assim, tente achar formas de você conseguir mais renda, mais dinheiro para poder começar do jeito certo e não se frustrar. Tá? Agora sim, se o cara realmente tem um capital abaixo disso, o que dá para ele fazer? Uma maneira muito bacana de começar no mercado financeiro com pouco dinheiro ou até com nenhum dinheiro. Seria começar na conta demo. O que seria uma conta demo? A conta demo é um simulador que a corretora te dá com dinheiro de mentira. Tá? Então, ou seja, você não vai correr risco nenhum, obviamente você não vai lucrar, mas já vai te permitir aprender e entender como o mercado funciona. Tá? Então você pode ligar o robô na conta demo ou você pode operar manualmente também na conta demo, tá? Com pouco dinheiro, e a partir daí você vai entendendo o mecanismo do mercado. Aí o que acontece? A corretora que a gente trabalha é uma corretora regulamentada, tudo certinho. Então, muitas pessoas falam assim, mas na conta demo o mercado funciona de um jeito e na conta real o mercado funciona de outro. Não, na corretora que a gente trabalha não. A conta demo ela realmente vai te trazer os gráficos, os ativos em tempo real do mercado financeiro. Tudo que acontece... É uma cópia mesmo, né? Exatamente. Só que o dinheiro vai ser de mentira. Então o nível de margem, a porcentagem, tudo isso vai ser igualzinho o de uma conta real. Então a pessoa começando na conta demo, ela tem que ter muita disciplina em entender que não é porque é um dinheiro de mentira que ela tem que dirigir uma Ferrari a 400 por hora. Então tem que ser disciplinado. Trabalhe na conta demo como se fosse a sua conta real. Sabe por quê? Você tem que imaginar o seguinte, ó. Imagina que você de repente quer se tornar um piloto de avião, certo? Então você vai lá, faz sua matrícula tudo certinho, você vai cair para dentro das aulas. Você não vai pegar um avião de verdade antes de fazer todo o treinamento, antes de passar por um simulador. E, cara, você tem que levar aquilo a sério. Para quando você estiver ali de copiloto e ir avançando devagarzinho, você pegar realmente um avião de verdade, você já está totalmente apto para realmente pilotar um avião de verdade. E a conta demo ela tem que ser tratada da mesma forma no mercado financeiro. Então, por exemplo, se a pessoa ela entendeu o gerenciamento de risco, se a pessoa ela entendeu como controlar o emocional, se a pessoa ela entendeu como fazer uma análise técnica bem sucedida, ou seja, uma estratégia que realmente vai te trazer uma boa assertividade nas suas negociações, quando você tiver o capital de verdade para ir para a conta real, cara, dificilmente você vai quebrar conta, dificilmente você vai ter percas, tá? É lógico, conta real te traz um emocional um pouco diferente? Sim, da mesma forma que um avião de verdade vai te trazer uma outra adrenalina do que um simulador. Mas você vai estar apto a entender que você trabalhou no simulador de forma eficiente, de forma coerente, né? De uma forma bem disciplinada, e quando você for para a conta real, você vai ter que aplicar tudo aquilo que você fez no simulador.
Então, respondendo a sua pergunta do início, como que começa no mercado financeiro com pouco dinheiro? Primeiro ponto é entender o quanto é esse pouco dinheiro, né? Cara, tá com um capital ali de R$100, não é o seu momento ainda. Não é o seu momento, porque esses R$100 dificilmente vai te trazer um bom retorno, dificilmente você vai conseguir ter um gerenciamento de risco bacana para aguentar as oscilações fortes do mercado, e as chances de você perder os seus R$100 são maiores do que de você conseguir realmente ter sucesso no mercado, tá? Então, junta um pouquinho mais de dinheiro e começa na conta demo, tá? Outro detalhe bastante importante é que, às vezes, a pessoa fala, mas eu não vou lucrar. Mas, cara, pensa o seguinte, daqui a 5 anos, se você começou hoje, daqui a 5 anos você vai ter 5 anos de experiência. Se você esperar o tempo perfeito, vamos supor que você demore 2 anos para juntar aí um capital legal. Isso depende da realidade de cada um. Ou seja, você perdeu 2 anos que você poderia estar trabalhando no aprendizado. Então, eu sempre costumo falar que 1 é melhor do que 0. Subir o próximo degrau, ele é muito mais importante do que ficar focando só no topo. Entendeu? Então, comece hoje, como diz o Érico Rocha, né? Você precisa começar antes de estar pronto. Comece nas condições que você tem hoje. Então, beleza, conseguiu um dinheirinho para comprar o robô ou conseguiu um dinheirinho para comprar um treinamento, começa na conta demo. Se não tem dinheiro para aplicar agora, não adianta querer começar a casa pelo telhado, né? Então, acho que a pegada é essa, é você entender que existe um processo, né? E você tem que confiar nesse processo. Às vezes a pessoa ela tem ali uma Ferrari e o vizinho ali da esquina tem um Fusquinha. Os dois podem chegar no mesmo lugar, só que a Ferrari vai chegar mais rápido, é óbvio, mas o Fusquinha também consegue chegar, que é justamente o cara que não tem grana. Igual eu não tinha quando eu comecei. Eu não tinha grana, mas eu comecei na conta demo. Cara, eu sei que isso aqui vai mudar a minha vida, eu vou ficar bom nisso aqui, e eu vou juntando dinheiro devagarzinho. E se o cara não sabe pilotar a Ferrari, ele pode chegar mais rápido numa parede, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, tem muitas pessoas, às vezes, que não entendem sobre o gerenciamento de risco. Aí o cara ele quer aplicar R$500 e no primeiro mês ele quer ter na conta dele 5 mil. Cara, não vai rolar. Não existe consistência num gerenciamento assim, ou seja, uma alavancagem dessa forma, né? Então, por exemplo, se o cara ele tem uma Ferrari e dirige a 100 por hora todo dia, mesmo assim ele corre o risco de sofrer acidente. Mas se o cara que corre a 400, cara, os riscos são muito maiores, entendeu? Então tem que entender sobre o gerenciamento de risco, tem que entender que tudo existe um tempo, não adianta querer ficar rico do dia para a noite. O mercado financeiro ele é um impulsionador para a sua riqueza, né? Se a pessoa ela não tem receita, ou seja, se não entra dinheiro na conta dela devido ao salário ou devido ao negócio que ela tem, ela precisa arrumar formas de primeiramente sustentar isso aqui, essa base. Pô, cara, eu preciso ter receita, tá? E o mercado financeiro vai pegar uma fatia dessa receita e, impulsionar para sua riqueza. Entendeu? Legal. Você fala bastante sobre gerenciamento de risco e eu, como parceiro e colega, a gente vê muitos concorrentes prometendo coisas absurdas. Sim. Você é um cara que sempre fala sobre gerenciamento de risco. Eu acho muito legal isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o gerenciamento de risco, especificamente usando o robô Toreda, que é o seu produto principal hoje. Funciona assim, irmão. Como você disse, né? Infelizmente no mercado existem várias pessoas prometendo lucros mirabolantes. Por quê? Imagina assim, hoje eu tenho uma empresa, certo? Toreda é uma empresa. Sim. Então eu preciso vender para a minha empresa se sustentar. Lucro de mercado financeiro é o lucro para mim, o lucro que eu tenho para a minha vida financeira. Mas empresa, cara, é um CNPJ, eu tenho custo com funcionário, tenho custo com aluguel, tem um monte de coisa. Então a gente precisa vender para sustentar a empresa. Se eu faço promessas mirabolantes, eu vendo 30 vezes mais. E eu enriqueço a minha empresa muito mais rápido. Então, por isso que a maioria dos traders de mentirinha que existe no mercado acabam prometendo essas facilidades, porque infelizmente as pessoas acreditam. E fica mais fácil de se vender o produto, né? Mas eu não faço isso por quê? Por questão de propósito, por questão de legado e por questão de pensar na saúde da minha empresa. Talvez o que esse cara vai faturar em 1 ano, eu vou demorar talvez 5 anos para faturar. Só que daqui 5 anos eu ainda vou estar no mercado. E esse cara não vai estar. Por quê? Porque os próprios clientes que, cara, a gente fala com muito cliente todo santo dia, e muita gente me procura justamente para falar disso. Investi com o fulano e perdi dinheiro. Investi com o ciclano e perdi dinheiro. Então, ou seja, essa empresa ela não vai se sustentar. Então, como eu sempre digo, né, além de investidor, eu sou empresário. Então, a gente tem que pensar na saúde do negócio. E, obviamente, ser transparente, ser honesto e colocar na cabeça das pessoas essa educação. Que o mercado financeiro ele não é para te deixar rico da noite para o dia.
Porque pode ser que aconteça, pode ser que um cara, direto você vai encontrar, eu investi R$1.000 e consegui fazer 30. Existe essa possibilidade? Existe, mas é 1 em 1 milhão. Então... É o cara que comprou o Bitcoin em segundo antes da Bitcoin explodir, né? Então, ou seja, você está contando muito mais com a sorte do que com realmente uma estratégia que pode te levar se a sorte não der certo, né? Então, por exemplo, cara, no mercado financeiro, você pode trabalhar de modo conservador, você pode trabalhar de modo moderado, modo arrojado e por aí vai. Eu, Rodrigo, determinei que no mercado Forex, para você buscar um lucro conservador, é de 5% a 10% ao mês. Tá? Isso não é uma regra, né? Tem gente que já é um rendimento um baita rendimento comparando com qualquer investimento aí no mercado. Um baita rendimento. Você pode pegar fundo de investimento imobiliário, tesouro direto, a própria poupança, que, enfim, se você tem dinheiro na poupança, está jogando dinheiro fora. Então, aí, tipo assim, às vezes as pessoas chegam, né, e falam assim, 5%, 10% é pouco. E aí eu falo assim, mas baseado em quê? Aí a pessoa a pessoa não sabe. Ela acha que é pouco, por quê? Porque ela ainda tem pouco dinheiro. Então, se você pegar de 5% a 10% em cima de $1.000, cara, é $50. Aí é pouco, mas você tem que pensar no longo prazo, né? E aí o que acontece? Imagina o seguinte, na pergunta que você me fez, né? O gerenciamento do robô Toreda, ele busca um lucro de 5% a 10% ao mês. Eu, Rodrigo, determinei e criei uma estrutura, um parâmetro, um setup para que o robô consiga gerar essa lucratividade com bastante segurança. Significa que isso é 0% de risco? Não. Igual eu te falei, você está dirigindo a Ferrari a 100 por hora, mas você está correndo risco. Sim. Pode vir um doido te bater, ou às vezes você não viu alguém atropelou, enfim. O mercado financeiro é a mesma coisa. Quanto mais devagarzinho você anda, menos risco você vai correr. Mas existe um risco. Sempre existe um risco. Existe, sim. Então o que acontece? Além do robô, né, da pessoa poder operar de forma automática, a gente dá toda a assessoria, o suporte. Então, quando o mercado ficar muito louco, por exemplo, tá vindo um bêbado dirigindo que vai bater no meu carro. E o Rodrigo senta, analisa todos os ativos, analisa o mercado. A gente tem uma comunidade, né, onde eu entro em contato com essa comunidade e falo, galera, o mercado tá assim, tá assim. Eu recomendo que vocês façam isso para proteção do capital. Então, ou seja, nós hoje somos muito saudáveis em relação à lucratividade, por quê? Porque a gente pensa no longo prazo. O cara que vai buscar de 5% a 10%, mano, em 5 anos ele está comprando casa à vista, carro à vista, mesmo começando com os R$900 que a gente mencionou no começo da conversa. Então imagina, você começou com R$900 hoje e daqui 5 anos você está com 300 mil na sua conta, certo? Aí tem gente que fala assim, nossa, mas daqui a 5 anos é muito tempo. A pergunta é, quem nos últimos 5 anos juntou 300 mil reais? Se você tivesse feito essa estratégia, talvez hoje você teria. E aí, 5 anos é muito tempo? Cara, não é. Muito tempo para mim é 35 anos de INSS, para você receber um salário mínimo, e que talvez, por exemplo, a gente, né, eu tenho 30 anos, você está com? Eu 26. 26. A gente não sabe se vai existir aposentadoria até a gente completar os 65. Eu prefiro não contar com ela. Exatamente. Então, cara, ao invés de você esperar 35 anos para contar com algo que realmente você não sabe se vai acontecer, por que não construir essa riqueza fazendo uma renda passiva de modo automático e buscando um conhecimento cada vez mais, que o conhecimento ele vai te minimizar ainda mais os seus riscos, né? E ter a possibilidade de ter uma vida mais tranquila, se aposentar mais cedo e por aí vai. Entendeu? Então, hoje, o cara que usa o robô Toreda, o robô fica à disposição dele. Ele pode colocar no modo conservador, moderado, arrojado, da maneira que ele quiser. Né? Mas nós damos uma aula dentro da nossa área de membros, que inclusive eu chamo dessa estratégia de O Plano. Porque eu fiquei muito tempo batendo cabeça para poder entender que, cara, isso daqui vai enriquecer muita gente. E eu consegui criar essa aula, essa estrutura, essa estratégia para poder compartilhar com os nossos clientes. Que é o quê? Cara, 90% do seu capital, 85% ou 95%, aí não existe uma regra, né? Mas a maior parte do seu capital é renda passiva, modo conservador. E diversificar, né? Coloca um pouquinho no robô, compra um pouquinho de ações, pega ali um pouquinho de tesouro direto. E a maior parte do seu capital vai estar ali. Os outros 10%, aí você pode colocar de modo mais arrojado, para buscar 30%, 50%, 100% no mês. Eu já cheguei a fazer 400% de lucro no mês. Mas com uma fraçãozinha de todo o meu capital. Por quê? Se der errado, cara, eu ainda tenho a minha saúde financeira. Legal. É isso que o cara tem que pensar. Então você não indica colocar
todo o capital no robô. Você é um cara que vai pensar no planejamento do cliente, né? Olha, claro que dentro das limitações não dá para você atender todas as pessoas sim. e fazer um planejamento individual para cada um, mas você orienta de uma forma que o cara não vai achar que você é o salvador financeiro da vida dele. Sim. Você é um cara que vai ajudar ele a dar passos interessantes para o futuro. Exato. Cara, eu costumo falar para as pessoas o seguinte, eu gosto de instruir aquilo que eu faço para mim, né? Se você chegar em mim e falar assim, qual ação eu compro hoje? Eu vou falar assim para você, eu não sei. Aí você vai falar assim, mas você não é o cara do mercado financeiro? Eu sou o cara do Forex. Eu opero Forex, eu não entendo de ações. Entendeu? Então eu não posso te indicar algo que eu não vivo. Então tudo que eu ensino é aquilo que eu vivo. Diversificar a renda ela é muito importante para te trazer mais segurança. Mas eu, Rodrigo, não faço isso. Hoje eu opero, o meu dinheiro está somente no Forex, tá? Só que eu opero com o robô, mas eu opero manual também. Você diversifica dentro do Forex. Isso. Então, cara, tem capital lá em uma conta que está buscando 2% ao mês. Tem capital que está buscando 1% ao mês. Por quê? Porque já é capital mais alto. Eu não preciso me expor mais ao mercado. E aquilo ali, cara, não tira meu sono. Me traz uma renda bacana, que é muito importante as pessoas entenderem também que isso foi construído ao longo dos anos, não foi do dia para a noite. Mas que é totalmente possível chegar lá, entendeu? Agora, se você quer diversificar ainda mais, cara, você pode trabalhar com cripto, você pode trabalhar com ações, você pode comprar fundo imobiliário. Existem diversas fontes de investimento. Lembrando, sempre trabalhe, tente trabalhar com o mercado regulamentado, né? Tenta não colocar capital na mão de terceiro. O fulano da esquina ali disse que é trader, vai operar meu dinheiro. Toma muito cuidado com isso, né? Porque, primeiro, que é proibido no Brasil. Segundo, que eu já ouvi N casos de que o cara capturou ali $1 milhão de uma pessoa e o cara sumiu do mapa. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que é proibido, é muito difícil regulamentar. Isso. Então, tipo assim, compra um terreno, sabe? Compra uma casa, faz aluguel. É interessante? Sim, porque vai te trazer renda passiva. Né? Lembrando das 3 rendas, que é a renda principal, a renda extra e a renda passiva. A sua riqueza está aqui, a sua saúde financeira está na renda passiva. Muito bom. Cara, uma coisa que você falou que às vezes a gente esquece é a palavra anos. Você falou ao longo dos anos. Você construiu a renda que você tem hoje, a renda não, o patrimônio que você tem hoje ao longo dos anos. Sim. E a galera às vezes quer um negócio muito imediato, por isso que às vezes quer os lucros absurdos. Sim. Mas o nosso tema aqui hoje, falando do cara que está começando e que não tem muita grana, às vezes R$900 o cara tem com um esforço todo mês. Cara, eu vivi uma experiência interessante nesse ano de 2020, que teve a pandemia do Covid. O meu salário foi reduzido 25%. E eu, começo de casamento e tal, estava meio bagunçado com as contas ainda. Quando reduziu o meu salário 25%, eu fui obrigado a olhar para tudo com mais critério, sabe? Sim. E, cara, foi o melhor momento de saúde financeira em casa, foi quando eu reduzi o meu salário. Então é possível você tirar um pouco da sua renda principal e transformar ela numa renda passiva para daqui muitos anos ela se tornar uma renda passiva. Sim. Interessante, né? Tipo assim, é o que eu sempre falo, né? O cara que começa com pouco hoje, ele não pode pensar já em viver de mercado financeiro e viver de renda passiva. A renda passiva ela é construída com dinheiro. Você tem que ter dinheiro para a renda passiva te gerar a renda, entende? Se você não tem dinheiro aplicado, se você só tem R$900, essa renda passiva ela não vai ser o suficiente para botar comida dentro da tua casa, entendeu? Mas você constrói a partir disso, né? Isso. Aí existe algo que a gente chama de juros compostos, que a gente aprendeu na escola, que é uma das poucas coisas que a gente aprende na escola que deveria usar e a gente não usa. Tá? Por quê? Cara, você tem R$900 hoje, você fez 10%, agora você tem 910, né? Colocando um pouquinho a mais. No mês que vem, você não vai buscar mais de 5 a 10% em cima de 900, agora é em cima de 910. No outro mês, você já está com 925, aí isso é juros compostos. No primeiro ano, você consegue ali dobrar o seu capital. No segundo ano, você já tem ali, sei lá, dobrou de novo e por aí vai. Então, em 5 anos, o cara que começa com R$900, cara, ele já consegue bater um patrimônio muito incrível fazendo a estratégia do plano que eu ensino. Né? Onde ele vai começar em modo conservador, roda ali uns 3, 4 meses, pega uma parte desse lucro e o lucro você vai alavancar. Por quê? Porque você não pode expor o seu capital para tentar fazer muita grana da noite para o dia. Vai dar ruim. Entendeu? E aí, é muito importante saber que o cara também não pode se acomodar. Por que você não tem dinheiro hoje? Por quê? Alguma coisa que você construiu ao longo da sua vida te trouxe até aqui.
E é isso que você tem que entender. Ou deixou de construir. Ou deixou de construir. Então, você é pobre. Teve um rapaz hoje que falou assim para mim, como que um pobre consegue juntar $150? Eu falei, primeiro ponto, você tem que entender, você é pobre de dinheiro ou você é pobre de mente? Porque tudo começa na mente. Cara, se você tiver uma mente pobre, tudo que você pensar vai ser sobre pobreza e tudo que você viver e fazer e realizar vai ser em prol da pobreza. Por quê? Porque a sua mente determinou que você é pobre. Você nunca vai ser rico. Então você precisa ser rico primeiramente dentro da sua cabeça, dentro dos seus pensamentos. E agir de acordo com isso. Né? E aí a sua mente, tudo que você pensa, a sua mente condiz ao seu corpo realizar. E aí você começa a produzir. Né? Então, eu também já fui pobre um dia, mas eu fui pobre só de dinheiro, porque na minha cabeça eu sabia que as coisas iriam mudar um dia. E aí você tem que buscar conhecimento. Quanto que você vale para o seu patrão hoje? Você vale exatamente o que ele te paga. Nenhum patrão é ingrato. Claro, existem algumas exceções. Sim. Mas, tipo assim, o seu patrão ele vai te pagar exatamente aquilo que você merece. Se você quer ser um milionário sendo funcionário, você tem que deixar o seu patrão bilionário para ele poder te pagar bem. Exato. Então, se você não traz retorno para a empresa, cara, ele vai te pagar aquilo que você merece. E se você acha que ele não está te pagando o que você merece, se você realmente bate no peito e fala assim, não, eu mereço ganhar mais, aí você tem que procurar uma outra oportunidade. Então, primeiro ponto, das 3 rendas, renda principal. Cara, isso daqui é o que vai manter você dentro da sua casa. Se a sua renda principal te faz faltar dinheiro, quer dizer que você ainda não está tendo condições de suprir a sua casa. E aí como é que você vai tirar realmente R$900? Não tem como, entendeu? Mas, se você, aí existe a diferença também, né? Do cara que ganha R$5.000, por exemplo, e aí o cara gasta tudo, e ele não investe. Aí já é uma outra situação. Mas a gente está falando aqui de um cara realmente que tem uma situação financeira escassa. Ganha um salário, tem que pagar aluguel, tem filho, e realmente o dinheiro não dá. Então, se o dinheiro não está dando, cara, você precisa dar um jeito de ganhar mais. E aí existem 2 alternativas. Ou você faz seu patrão te pagar mais, de alguma maneira buscando conhecimento e valendo mais para a empresa, ou você pode apelar para a renda extra. Vai fazer Uber, vai vender cachorro-quente na rua, bolinho de pote. Cara, tem N coisas que o cara consegue uma renda extra. E através dessa renda extra ele pode separar uma grana que não é para pagar a conta, essa grana é para investir e construir a renda passiva, entendeu? Então, ou seja, como é que começa no mercado financeiro com pouco dinheiro? Só na conta demo, não tem como. Tem que começar na conta demo e aumentar a renda principal para sobrar dinheiro, porque tem que investir. A sua renda passiva precisa de grana. Aí voltando lá no que o Érico Rocha fala, você tem que começar antes de estar pronto. Sim. Então não vale a pena perder tempo falando assim, não vou nem mexer com a demo, vou juntar dinheiro só. Vale a pena aprender já, mesmo sem ter a grana toda, para depois, quando você tiver a grana para investir, o que você acha? Eu acho que tudo é propósito. Você tem duas situações aí. A sua renda principal está escassa, mas você quer aprender a investir porque você sabe que isso vai mudar a sua vida. A sua demanda de tempo hoje, você consegue estudar as 2 partes? Porque você precisa aumentar aqui. Essa parte é essencial, senão você não consegue pagar o aluguel da sua casa. Entende? Agora vamos supor, o cara tá buscando conhecimento, tá fazendo a faculdade, tá fazendo curso, fazendo treinamento, tá produzindo mais na empresa para poder ganhar mais. Beleza, ele já tá cuidando dessa parte aqui. Mas não pode esquecer também do investimento. Porque, beleza, ele começa a ganhar mais, mas não aprendeu aqui. O conhecimento ele vem antes do investimento. Então, aqui, no investimento, ele já pode trabalhar com uma conta demo. Não tem problema nenhum. Tanto de forma manual, quanto com o robô. Não tenho dinheiro para comprar o robô. Aí você vai ter que ir de forma manual. Cara, tem N conteúdos no YouTube que já te mostra. Marcelo Ferreira, se você quer conteúdo gratuito, já deixa a letra. É um cara extremamente competente no que faz. Tá? Você pode aprender a negociar no mercado de forma manual, trabalhando numa conta demo. Ou seja, você não vai investir R$1. Você vai investir R$1. E aí você vai focar em aumentar a sua receita. Aumentou sua receita, está sobrando uma graninha ou fez uma renda extra, aí você aplica na conta real. E aí a conta real ela tem 2 alternativas. Você pode trabalhar na conta real de forma manual, que é onde você mesmo vai fazer as negociações, ou você pode trabalhar com um robô. Se você trabalhar com um robô, qualquer iniciante do zero, sem saber nada de mercado, pode investir. Agora manual não, tem que ter conhecimento. Agora se você já foi estudando de forma manual, e aí mesmo assim você quer utilizar o robô para te gerar uma renda passiva, você já vai ter o conhecimento mais avançado do que quem está começando do zero. Então, ou seja, comece hoje. Comece hoje, abre uma conta demo, então, vamos pôr um desafio aqui já. Cara, já vai lá, corretora XM Global, xm.com,
abrir conta demo, já faz a sua conta demo, baixa a plataforma de operações e começa. Entendeu? Show. Começa. Por quê? Outro detalhe bastante importante é que a sua mente vai estar vendo aquilo todo dia. Mesmo que a conta demo, ela vai te condicionar e te incentivar. Tipo assim, ó, você tem a gasolina, mas não tem o carro ainda. Porra, preciso comprar o carro, velho. Entendeu? Ou vice-versa, né? Eu tenho o carro, mas não tenho a gasolina. Eu costumo falar, tem gente que compra o robô às vezes e o cara vai treinar na conta demo. Então, ou seja, ele já tem o carro, mas não tem a gasolina, que é o dinheiro. Mas o fato de ele ter o carro na garagem faz com que a mente dele entenda que ele precisa da grana para aplicar. E aí você vai se dedicar até ficar bom naquele lá, entendeu? E juntar o dinheiro para poder aplicar. Muito bom, cara. Muito bom. Bom, vamos finalizar agora esse primeiro episódio do podcast Nossa, Toreira. Não escolhemos o nome ainda, né? Não. Toreira Cast. Toreira Cast fica legal. Fala uma mensagem aí pra galera que tá começando, direto pra lá. Também seu Instagram, como que a gente acha lá? Cara, ó, meu Instagram, a gente vai deixar aqui pra vocês, ó, @RodrigoToreda, tá? Vai lá, segue, porque lá eu posto várias dicas também, não somente sobre mercado financeiro, mas eu costumo dizer, cara, que o principal fator não é o que você faz, se é mercado financeiro, se é empreendedorismo, se é marketing digital, se é CLT. O principal fator que vai fazer você enriquecer, tanto financeiramente quanto como pessoa, tá na sua mente. Então, lê livros, se você não gosta de ler, eu odeio ler, cara. Eu odeio ler, mas eu nunca deixo de colocar um vídeo, um treinamento, uma palestra, um audiobook, porque eu prefiro assistir do que ler, eu não gosto de ler. Então, se você não gosta de ler, existem outras opções que você pode se alimentar de coisas boas e ganhar conhecimento para você ficar bom naquilo que você faz. Então, a dica nesse primeiro podcast que a gente está fazendo é, se você tem um objetivo, cara, você precisa acreditar que aquilo é possível. Se cercar de pessoas que já faz aquilo, que conseguiu ter sucesso naquilo, absorver o máximo de informação e fazer. E, mano, eu já te falo uma coisa, vai dar errado antes de dar certo. Independente de eu estar te ensinando ou não, ou outra pessoa, outro mentor, você vai sentir dificuldade, é normal. Da mesma forma que quando você vai andar de bicicleta você cai, da mesma forma que quando você vai dirigir um carro você deixa o carro morrer um monte de vezes, e a mesma forma que quando você começou a andar você levou um monte de tombos, entendeu? Então, no mercado financeiro ou qualquer outra modalidade na vida, você precisa entender que tudo existe um processo e a lei da semeadura ela não falha. Se você planta aquilo todo dia, se você vê gráfico todo dia, se você vê mercado financeiro todo dia, você vai ficar bom. E aí você vai errar. E aí você tem que consertar o erro, entender aonde você errou e continuar. Muita gente fala pra mim, Rodrigo, eu já perdi muito dinheiro, eu já errei, eu tô pronto para desistir. Cara, não desiste. Tá? Só que se você for continuar, você precisa entender aonde que você errou para não errar de novo. E é isso, essa é a mensagem. Começa antes de estar pronto e vamos para cima. Já abre a conta demo, já começa a trabalhar, me chama lá no direct, eu te ajudo e é isso aí. É isso aí. Fechou, irmão? Obrigado por vocês estarem aqui com a gente e vamos para cima. Pra cima. Tchau, tchau.